E olha essa notícia: os produtores rurais de Mato Grosso estão preocupados com a possibilidade de perder de 80 a 100% da safra 2021-2022 de algodão por conta de uma praga. E para explicar mais sobre esse problema, né, e como isso está afetando a produção, nós convidamos o pesquisador Santino Aleandro, que é da consultoria Agronema. Santino, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã. Muito obrigado por atender a gente, viu? Bom dia, Vinícius. Bom dia aos telespectadores e assinantes do Agromanhã. Santino, é um número preocupante, né? Esse que vem sendo apresentado aí e trazendo essa atenção aí para os produtores, né? Como essa praga aí está atingindo, né, a cultura de algodão em Mato Grosso, hein? Vinícius, é preocupante sim, apesar de não ser uma doença que ocorre em todas as áreas do Mato Grosso, ocorre mais na região ali do Médio Norte, também na região de Sapezal. E as plantas que são acometidas, elas podem sim perder de 80 a 100% da sua produção. Normalmente essa doença ela não ocorre em toda a lavoura. Então a gente tem uma perda de 80 a 100% numa planta, como ela não ocorre em 100%, a gente pode pensar em uma perda geral de 10, 15%, mas isso já é um volume bastante significativo e preocupante. Qual que é o ambiente, né, propício para que essa doença se prolifere, né? E como é que está a situação nesse momento nas lavouras aí nessas regiões que o senhor citou? Primeira coisa que nós temos notado nos últimos 5 anos, que nós vimos acompanhando desde que essa doença foi indicada ocorrendo no algodão, na região ali de Sapezal e depois nessas outras regiões citadas, inclusive em outros estados produtores, como por exemplo o estado de Rondônia. A gente tem visto que a cada ano, conforme o regime de chuvas é mais intenso ou menos intenso, e especialmente nesse ano, onde no Mato Grosso as chuvas pararam um pouco mais cedo, a intensidade dos sintomas observados não está tão agressiva, não está tão violento como a gente viu no estado de Rondônia. Mas ainda assim, a gente tem, especialmente aquelas regiões de baixada, onde há umidade por mais tempo, nas manhãs especialmente, uma grande parte das plantas afetadas. Agora explica um pouquinho para a gente, né, sobre essa doença. É um fungo que atinge a planta? É um nematóide chamado Aphelencoides baeccei. Esse nematóide ele se alimenta de fungo presente no solo e empalhado em decomposição, mas ele também parasita plantas. É um nematóide que era conhecido como nematóide da ponta branca do arroz, né? A nematologia conhece ele há muito tempo já causando problema no arroz, mas desde 2015 ele foi descrito causando a síndrome da haste verde e retenção foliar na soja, também conhecida como soja louca 2. Já em 2017, foi também detectado no algodão. Ele se caracteriza por uma situação no qual o nematóide atacando a parte aérea dessas plantas, em condição de umidade, essas plantas, em alguns casos, elas deixam de crescer ou apresentam superbrotamento, elas não fecham o ciclo, então lá no final do ciclo, ao invés delas amadurecerem, elas continuam verde. E o principal problema é que ela afeta as inflorescências. Então nós não temos naquelas plantas e naqueles ramos atacados a presença de vagem na cultura da soja e de capulhos na cultura do algodão. E é por isso que há a perda de produção. Trazendo um prejuízo econômico grande. Agora, Santino, o produtor, ele tem como se prevenir, né, dessa doença? Olha, devido a ser uma doença relativamente nova, a gente ainda tem pesquisas que são iniciais. Há alguns apontamentos, como por exemplo, evitar a utilização de sementes de braquiária, por exemplo, que tenham restos de, de cisco, de terra, aquela semente de baixa qualidade, porque isso pode trazer o patógeno para a área. Também a fazer o correto manejo de plantas daninhas, porque quando você não faz isso, aumenta a probabilidade, uma vez que as plantas daninhas permitem o aumento dessa doença, mas nós não temos ainda produtos registrados. Então o MAPA, ele reconheceu este ano esse nematóide como uma praga de importância agrícola, e isso tem levado as empresas a buscar o registro de novos produtos. Então as pesquisas são iniciais e a gente tem expectativa de que para a próxima safra a gente já tenha resultados concretos que ajudem a gente a realmente manejar com eficiência essa doença.
Perfeito. Santino, quero agradecer muito, viu, sua participação com a gente aqui no Agromanhã, né, dedicando um tempinho seu aí para poder conversar aqui com a gente, trazer essas informações, né, para o produtor. Realmente fica o alerta aí, né? Mais um alerta aí para o produtor rural. Obrigado, viu? E até uma próxima oportunidade.